Olá, pessoal, mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. Hoje nós vamos tratar ainda sobre triângulos, nós vamos aprofundar o estudo dos triângulos, trabalhando sobre altura, vamos compreender melhor o que significa mediana, o que é bissetriz, mediatriz e pontos notáveis, tá? Vocês vão entender alguns pontos notáveis que vocês com certeza já viram por aí em algum momento da vida de vocês. Altura de triângulo, primeiro tópico. A altura de triângulo é um segmento de reta. Veja que não é uma reta, é um segmento de reta. Tem começo e tem fim. Tem dois pontos de extremidade, que une um vértice ao lado oposto, tá? Sendo que esse segmento de reta faz um ângulo de 90 graus, tá? Veja que aqui a altura desse triângulo é interna ao triângulo, é perpendicular ao lado BC. Já nesse triângulo aqui, que ele é um triângulo obtusângulo, a altura, na hora que eu faço a altura em relação ao vértice A, no caso do vértice A, eu teria que prolongar o lado BC, tá? Para que eu consiga encostar lá a minha altura, fazendo 90 graus, tá? Não tem nenhum problema a altura ser interna ou externa. E o encontro de três alturas, se eu fizer, por exemplo, a altura daqui, com a altura daqui, com a altura daqui, vai se encontrar num ponto chamado ortocentro. Gente, essa questão desses nomes, vocês podem falar, tá muito difícil esses nomes, mas lembra que lembra ortogonal, tá? Ortogonal faz 90 graus, lembra 90 graus. Então, encontro das alturas, ortocentro. Altura, ortocentro. Esse é o primeiro ponto notável, tá bom? E aqui eu tenho classificações dos triângulos, tá bom? Vamos dar uma lembradinha, né? Triângulo acutângulo, todos os ângulos internos fazem, são menos do que 90 graus. E olha só o que acontece. O ortocentro, num triângulo acutângulo, é interno. Num triângulo obtusângulo, que é igual aquele exemplo que a gente vê aqui, o ortocentro ele é externo, fica fora. No triângulo obtusângulo, tem um ângulo obtuso. E no triângulo retângulo, tá? O ortocentro acabou coincidindo com ele sempre vai coincidir com o ângulo de 90 graus, com o vértice do ângulo de 90 graus. Tem essa questão aí, tá bom? Vamos falar agora da mediana. Nós já vimos a altura e vamos ver a mediana. Mediana de um triângulo também é um segmento de reta, tá? A mediana também é um segmento de reta que vai unir um vértice até o ponto médio do lado oposto. Lá na altura também é um segmento de reta, só que ia no lado oposto, não precisava ir no ponto médio, ou seja, na metade, dividindo o outro lado no meio. E a intenção da altura é fazer 90 graus. Aqui na mediana não é fazer 90 graus. A intenção da mediana é sair de um vértice e ir até a metade do outro lado. Olha aqui, o segmento AM, linha, é uma mediana, porque sai do vértice A e vai até um ponto do lado BC, onde você encontra a metade do segmento, ok? E todo triângulo tem três medianas, tem três alturas, tem três medianas. E o encontro das três medianas se chama baricentro, tá bom? Baricentro, esse nome é esquisito mesmo. Mas não precisa se confundir baricentro com ortocentro, porque orto é o encontro de altura, 90 graus, vamos lembrar. Baricentro é meio diferente, mas tudo bem, por eliminação só pode ser mediana. Sigamos, aqui eu tenho aqui o ponto G chamado de baricentro. Tem essa questão aqui bastante interessante, olha. O baricentro determinará em cada uma das medidas ou segmentos que satisfazem algumas desigualdades. O que está dizendo aqui? GD está para CG, vamos lá. GD está para CG na proporção de 1 para 2 ou 1 para 3, vai depender. Bissetriz.
A bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto. Mas a bissetriz não é igual à mediana, que divide o lado oposto ao meio. A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, não interessa o que vai acontecer com o lado oposto. Ela vai parar no lado oposto. Mas o que interessa na bissetriz é que ela, no triângulo, assim como no ângulo, ela divide o ângulo ao meio. O ângulo de cada vértice ao meio. Tá? Então, suponha que eu tivesse aqui 60 graus. Cada ângulozinho desse aqui vai ser 30. Aqui vai ser 30 e aqui 30. Tá? E o encontro das três bissetrizes, todo triângulo tem três bissetrizes. Tem 3 alturas, 3 medianas e 3 bissetrizes. O encontro das três se chama cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. Incentro aqui a palavra. Incentro, estava procurando. Se chama incentro, tá? E o incentro, tá? Coincide com uma circunferência escrita em um triângulo. Se você pegar um incentro e abrir um compasso, tá? Vocês podem fazer esse teste aí em casa. Você consegue fazer uma circunferência tangenciando esse triângulo internamente, tá? E aqui eu tenho um exemplo de um exercício. Eu não tinha passado o exemplo aqui mais para cima, mas aqui eu já comecei a fazer alguns exemplos. Eu tenho aqui um triângulo ABC e isso aqui é a bissetriz. E eu pergunto o valor de x. Como é bissetriz, esse ângulo é igual a esse. Então, 3x mais 20 ou 5x menos 10 é igual a 3x mais 20. E é só resolver essa equação. Todo mundo que tem x vem para o primeiro membro, quem não tem vem para o segundo, trocando os sinais e acabou. Ok? E agora o próximo tópico é a mediatriz. Mediatriz, gente, não é segmento de reta. Então, porque tem gente que fica confundindo mediatriz com altura. Gente, a altura é um segmento de reta. A mediatriz é uma reta. Vou até sublinhar aqui. A mediatriz é uma reta. E ela divide cada lado do triângulo ao meio. Então, tem gente que confunde mediatriz com mediana. Mediana é segmento de reta. Ó. Bissetriz, mediana e altura são segmentos de reta. Mediatriz é uma reta. Mediatriz não tem obrigação com nenhum vértice. Todos os outros têm obrigação de sair de um vértice. Tá? E vamos lá. Quando você encontra... Todo triângulo tem 3 mediatrizes. Quando você faz uma reta perpendicular, passando por cada lado ao meio, você encontra um ponto, tá? E esse ponto é chamado de circuncentro. Aqui, achei a palavra. É chamado de circuncentro. E se você for fazer com um compasso, você consegue colocar o triângulo todinho dentro de uma circunferência. Por isso é chamado inscrito. O triângulo é interno a uma circunferência. Tá bom? E aqui eu tenho uma pequena revisão, tá? Com observações. Triângulo equilátero e sobre o triângulo isósceles. Tá? Eu coloquei essa observação só para lembrar vocês, né? Triângulo equilátero tem os 3 lados com a mesma medida. Em todo triângulo equilátero, os 3 ângulos internos são congruentes, medindo 60 graus cada um. E que no triângulo equilátero, o baricentro, o incentro, o ortocentro são pontos coincidentes, tá? Eu falei aqui. Então, baricentro, incentro e ortocentro são o mesmo ponto. Já no triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais e um terceiro diferente, olha o que acontece. O lado com medida diferente é chamado de base, tá bom? Porque no triângulo isósceles, vocês sabem que tem um lado diferente, com tamanho diferente. Esse lado diferente vai se chamar de base daqui para frente. Os ângulos adjacentes à base são chamados de ângulos da base. O ângulo oposto à base é chamado de ângulo do vértice. E aqui eu tenho algumas propriedades especiais do triângulo isósceles. Em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. O que significa isso? Que em qualquer triângulo isósceles, a mediana vai ser a mesma coisa que a altura
que é a mesma coisa que a bissetriz, por ser um triângulo isósceles, tá? Cabe demonstração. E em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Bom, gente, esta foi a aula de hoje. O que a gente viu? Nós vimos alguns segmentos e reta importantes. Nós vimos sobre a altura, e a altura, que nós temos o ortocentro, que é encontro das alturas. Nós vimos a mediana e o baricentro, que é encontro. Mediana divide o lado oposto ao meio, saindo do vértice, um segmento. Nós vimos também a bissetriz, tá? Que bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio, e o encontro das três é em centro. Nós vimos mediatriz, tá bom? E mediatriz não é segmento de reta, é uma reta perpendicular, e todo triângulo tem três mediatrizes, e o encontro de três mediatrizes de um triângulo é chamado esse ponto aqui de circuncentro, tá bom? E vimos aqui algumas propriedades finais. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham compreendido e gostado. Aguardo vocês no decorrer aí das gravações. Um abraço.